Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares, professor de ensino religioso, e hoje vamos começar com uma nova série. Esta série vai tratar de quê? De grandes lideranças religiosas. Vamos conhecê-la, mas gostaria de iniciar com uma reflexão. Mas antes dessa reflexão, peço para que vocês observem na tela, por favor. Olha aí, Dom Helder Câmara. Esta é a personalidade religiosa que nós iremos trabalhar. Lembrando que esta série vai tratar de quê? De grandes lideranças que vocês vão conhecer, de algumas tradições religiosas. E é importante que você, estudante, faça o quê? Pesquise um pouco mais sobre as lideranças religiosas. Essas que nós vamos abordar, claro, e outras que vocês têm em mente. Mas qual será a reflexão da aula de hoje? Como nós podemos ver, vejam só, acompanhem comigo. O verdadeiro cristianismo rejeita a ideia de que uns nascem pobres e outros ricos, e que os pobres devem atribuir a sua pobreza à vontade de Deus. Claro que essa reflexão tem que ser de Dom Helder Câmara, o dom da paz. Então é isso aí. A nova série vai tratar de quê? De lideranças religiosas. Hoje vamos tratar dessa liderança do âmbito católico e vamos conhecer sua biografia, suas ações. Então é isso aí, Dom Helder Câmara. E vamos lá, na tela trago para vocês aí o dom da paz. Lembrando que esta palavra dom aí está o quê? Aspeada, porque o dom da paz tanto faz uma referência ao cargo dele, ele era bispo, como também faz uma referência a um dom da paz, alguém que semeou, passou pela vida semeando a paz. Ele que foi bispo e arcebispo. Nessa tela podemos ver aqui uma frase, um pensamento dele. Escutem: sem justiça e amor e a paz sempre será uma grande ilusão. Ou seja, sem a justiça e o amor, a paz será uma grande ilusão. Então vejam só, dom da paz, justiça, certo? Então é isso aí. Vamos conhecer um pouco mais sobre essa figura. Vamos adiante? Trago para vocês alguns pontos da biografia desta personalidade. Acompanhem comigo. Dom Helder Câmara nasceu em 1909, morreu em 1999. Foi um religioso, bispo católico e arcebispo emérito de Olinda e Recife. Ficou conhecido internacionalmente pela defesa dos direitos humanos. Recebeu diversos prêmios. Entre eles, nós temos o prêmio Martin Luther King nos Estados Unidos e o prêmio Popular da Paz na Noruega. Ainda sobre essa questão, sobre esses pontos, gostaria de destacar o quê? Arcebispo, bispo católico, lutou pelos direitos humanos e recebeu vários prêmios. É importante salientar que o nome de Dom Helder Câmara, como nós observamos aqui, é um nome internacionalmente conhecido. Mas por que ele é internacionalmente conhecido? Pela defesa dos direitos humanos. Então prestem bem atenção. Dom Helder Câmara, seu nome é atrelado à defesa dos direitos humanos. É por isso que é chamado o dom da paz, fazendo referência a quê? Como nós observamos, ao seu cargo na hierarquia católica, quanto também a questão de pregar a paz. E vamos adiante. Acompanhem comigo. Dom Helder Pessoa Câmara, esse era seu nome completo, nasceu em Fortaleza, no estado do Ceará, no dia 7 de fevereiro de 1909. Filho de João Eduardo Torres Câmara Filho, jornalista e bibliotecário, e da professora primária Adelaide Pessoa Câmara. Então vejam só, ele era cearense, certo? Foi arcebispo de Olinda e Recife e lutou pelos direitos do homem, contra a fome e contra a injustiça social. Gravem bem isso aqui. E acompanhem ainda comigo. Vamos lá. Com 14 anos de idade,
Dom Helder entrou no seminário da Prainha de São José, em Fortaleza. Também cursou filosofia e teologia. Nós já observamos nesse ponto que ele era o quê? Cearense. Entra aos 14 anos de idade no seminário, claro, e a formação religiosa, a formação de padre, ele teve que fazer o quê? Filosofia e teologia. Foi bispo e arcebispo. Vamos lá, vamos adiante. Trago para vocês uma foto de Dom Helder Câmara, ainda jovem, com o seu pai. Vejam só, ele que era o quê? Cearense. Então a foto dele com o pai. E é importante destacar, prezado estudante, que estudando essas personalidades, vocês poderão entender mais um pouco a missão, a cidadania, a pluralidade. As lideranças que vamos destacar aqui nessa nova série são figuras, são lideranças de grande expressividade. Lembrando sempre que não podemos abarcar todas, mas que vocês podem pesquisar muito mais. E hoje, trabalhando essa questão da injustiça, aliás, contra a injustiça social. Na tela, trago para vocês o quê? Uma fotografia do seminário da Prainha, onde Dom Helder estudou na sua formação de sacerdote, na sua formação de quê? Padre católico. E é isso aí, e vamos caminhando sempre. Vamos lá, aqui eu trago para vocês essa reflexão. Vamos ver aqui, acompanhe. Em 15 de agosto de 1931, com 22 anos de idade, Dom Helder Câmara foi ordenado sacerdote. Vejam, aos 22, com a autorização da Santa Sé, pois não completara a idade mínima para a ordenação, que era de 24 anos. No dia seguinte, celebrou sua primeira missa. Então, nós já observamos que ele se tornou padre aos 22 anos de idade. Cearense, certo? 22 anos de idade, tornou-se sacerdote. Ele teve que ter o quê? Uma autorização especial, porque a idade mínima era 24 anos. Acompanhe ainda, em 1936, foi nomeado diretor do Departamento de Educação do Estado do Ceará, onde permaneceu por 5 anos. Foi um dos organizadores da Ação Católica, que atuava junto às pessoas carentes. Nós já podemos observar aqui a sua atuação no âmbito da educação e também, como observamos aqui, a sua atuação junto às pessoas mais carentes. E é importante lembrar que essa atuação junto às pessoas mais carentes vai marcar a vida de Dom Helder. E olhem agora essa questão importante. Vejam só, a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, acompanhe. Em 1950, Dom Helder apresentou seu plano ao Monsenhor Montini. Quem seria no futuro esse senhor Montini? Viria a ser o quê? O Papa Paulo VI, isso em 1963. Para quê? O que foi que ele ofereceu a esse Monsenhor? Certo? A ideia para fundar a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a chamada CNBB. Aí vejam só, na tela nós temos aqui o que? Uma fotografia de Dom Helder junto a este Monsenhor, que futuramente será o Papa Paulo VI. Vejam só a fotografia, olhem, façam uma reflexão. Dom Helder junto a pessoas carentes. Então é importante reforçar a ideia. Seu nome é atrelado a essa questão contra a injustiça social. E vamos adiante. Aqui na tela nós temos ainda sobre a CNBB. O que é a CNBB? Que Dom Helder é um dos mentores, organizadores, fundadores. A CNBB é uma instituição permanente que reúne bispos católicos do Brasil, que foi fundada, olha só, em 14 de outubro de 1952. Ainda neste ano, Dom Helder foi transferido para o Rio de Janeiro, onde permaneceu durante 28 anos. Nessa época, acompanhe, desenvolveu
diversas obras sociais. Fundou a Cruzada São Sebastião e o Banco da Providência, com o objetivo de atender aos mais necessitados. Olhando para mim agora, observe, CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Vocês viram que até então, no trajeto, na vida desta personalidade, vejam só sempre o que? A sua atuação no plano social, junto aos mais empobrecidos, aos carentes. Não é à toa que nós abrimos a nossa aula de hoje falando justamente que ele é chamado de quê? O dom da paz. Então vejam só, junto aos mais carentes, ele uma autoridade, ele que fora uma autoridade eclesiástica católica. E vamos lá, ainda sobre essas questões sociais, trago para vocês. Exerceu funções na Secretaria de Educação, como nós observamos, no Rio de Janeiro, e no Conselho Nacional de Educação. Foi nomeado bispo auxiliar da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Foi nomeado secretário-geral da CNBB, que nós observamos que ele é um dos grandes mentores, onde organizou congressos para adaptação da Igreja Católica aos tempos modernos e a integração da Igreja na defesa dos direitos humanos. Permaneceu no cargo até 64. Observando agora, prestem bem atenção. Ele, repito, vejam só, a autoridade eclesiástica, certo? Que no âmbito da igreja, que dentro da igreja, que como membro da igreja, ele lutou para adaptar a igreja, a hierarquia da igreja, a questão social, ou seja, ele que faz esse apelo. Então, sempre a questão social permeou a sua trajetória. Ele permaneceu, certo, sempre com esse ideal de uma igreja voltada aos tempos modernos. Mas o que seria essa igreja voltada aos tempos modernos que Dom Helder pregava? Que é justamente essa adaptação da igreja à realidade social, aos sinais do tempo, por assim podemos falar. Então vejam só, a questão social sempre permeando a sua trajetória. E aqui ainda tenho como arcebispo de Olinda e de Recife. Acompanhe. Em 62, Dom Helder participou de reformas de base do governo João Goulart. Em 12 de abril de 64, pouco antes do golpe civil-militar, Dom Helder Câmara foi nomeado arcebispo de Olinda e Recife. Foi secretário da Ação Social, olha aí, da Ação Social entre 64 e 68. Vejam só, a questão social sempre permeando. Trago para vocês também, como podemos observar, uma fotografia. Dom Helder Câmara, certo? Junto ao João Paulo II, quando esteve aqui no Brasil. Ele, o Dom Helder, que foi o quê? Arcebispo de Olinda e Recife. Então, reforçamos aqui essa ideia de uma igreja que caminha com o pobre, que está junto às questões sociais. Esse era o seu plano, o seu ideário. Que tal, estudante, vocês apresentarem aos seus professores, certo? O quê? Uma pesquisa sobre essa personalidade ou outra personalidade, seja ela católica, como Dom Helder, ou de outra manifestação religiosa que se propunha a quê? A essa questão social. Outro ponto importante é refletir e pesquisar. O que é a questão social? O que é estudar essas questões sociais? Certo? Esses apelos sociais. Vamos ver aqui a questão agora de Dom Helder e a ditadura civil-militar. Acompanhe. Além das atividades pastorais de sua arquidiocese, Dom Helder atuou em movimentos estudantis, operários e ligas comunitárias contra a fome e a miséria. Olha aí as palavras. Atuar, ligas operárias, ligas estudantis contra a fome e a miséria. Já percebemos que em toda a nossa aula, sempre essa questão social está presente na vida desta personalidade. E ainda mais, teve significativa participação
contra o autoritarismo praticado pelos militares durante a ditadura civil-militar. Após escrever um manifesto de apoio à ação católica operária, foi acusado de comunista, sendo proibido de se manifestar publicamente. Gostaria que vocês observassem bem isso que está em destaque aqui. Preste bem atenção. Então ele foi perseguido e proibido de se manifestar. Veja também um ponto importante, que o seu nome é atrelado também como resistência contra aquele processo todo em que o Brasil estava mergulhado. Que tal você, estudante, pesquisar essa questão da ditadura civil-militar no Brasil, entender mais um pouco o que foi, o que não é, os mitos e as verdades sobre a ditadura civil-militar, entender esse período da nossa história. Vamos ver aqui, trago para vocês a questão do Padre Henrique. Quem é esse Padre Henrique? Acompanhe. Na madrugada de 26 para 27 de maio de 69, o assessor de Dom Helder, o Padre Henrique, foi preso e torturado até a morte. Prestem bem atenção, o assessor dele foi preso e torturado até a morte. Olha aí na tela uma fotografia do Padre Henrique, esse padre que fora assessor de Dom Helder, que foi preso, torturado, certo? Até a morte, porque ele era o quê? Assessor de um bispo, desse bispo que lutava contra a questão social, nas injustiças sociais. Outra questão importante que nós veremos é que Dom Helder recebeu o título de doutor honoris causa. O que seria esse título doutor honoris causa? É justamente o reconhecimento de universidade e de instituições ao seu projeto de vida, à sua ação de vida. Acompanhe. Nesse mesmo ano, 69, Dom Helder recebeu o título de doutor honoris causa pela Universidade nos Estados Unidos e em 70, em um pronunciamento em Paris, Dom Helder denunciou a prática de tortura e a situação dos presos políticos no Brasil. Em 72, ele foi indicado como Prêmio Nobel da Paz. Vejam só, indicado como Prêmio Nobel da Paz, a denúncia social, a denúncia contra a tortura, como é que eu posso dizer? A questão contra a desigualdade social. Então, isso tudo permeia a caminhada de Dom Helder Câmara. Mas o que seria esse Prêmio Nobel? Acompanhe. Vejam só, foi indicado 4 vezes para o Prêmio Nobel da Paz, pelo seu combate à ditadura e às torturas no Brasil. É aquilo que eu falei a vocês, que justamente, certo, por a sua missão, pela sua atuação, o Dom Helder Câmara foi o que? Indicado para o Prêmio Nobel da Paz. E temos ainda, acompanhe, em 70, o então presidente da República, Emílio Carrastazul Médici, instruiu pessoalmente o embaixador brasileiro na Noruega para tentar impedir que este prêmio lhe fosse concedido. Sofreu uma intensa campanha por parte do regime da época. Então veja só, ele que fora indicado por sua atuação como Prêmio Nobel da Paz. E trago para vocês aqui, certo, o que seria, olha aí, estudante, para quem nunca viu, certo, um Prêmio Nobel. E é importante salientar que vocês poderiam estudar, certo, o que é o Prêmio Nobel e personalidades brasileiras ou de outros locais que foram indicadas, que receberam o Prêmio Nobel. E aqui nós temos o quê? Um nome internacional. Como eu falei a vocês, seu nome é o quê? É empregado internacionalmente, é sinônimo de luta, de resistência. Vejam só, Dom Helder Câmara criou organizações pastorais em prol da valorização dos pobres. Criou projetos para atender as comunidades do Nordeste que viviam em situação de miséria. O religioso recebia apoio e convites para proferir palestras, presidir ou receber homenagens em várias universidades do Brasil e do mundo,
Ou seja, o seu nome é de um reconhecimento tão grande que várias universidades de nosso país e do mundo reconhecem e entendem a atuação, essa atuação frente junto aos mais empobrecidos, contra um sistema. E ele publicou, vejam comigo, acompanhem, publicou 23 livros, sendo 19 deles traduzidos para 16 idiomas. Recebeu 30 títulos de cidadão honorário, 28 de cidades brasileiras, um da cidade de São Nicolau, na Suíça, em 85, e outro na França, em 87, e também é importante que ao todo foram 716 títulos de homenagens e condecorações. Olha aí, um nome de expressividade. Lembrando sempre que o nosso componente busca o quê? Mostrar para vocês, estudantes, o quê? Grandes lideranças, certo? Que fizeram e que fazem a história. Acompanhe ainda esse ponto. Dom Helder foi substituído pelo bispo, certo? Dom José Cardoso, porém continuou atuando em favor dos mais pobres em Recife, certo? E Olinda. Em 1991, iniciou um movimento contra a fome. Vejam só, mesmo sendo um bispo emérito, ou seja, aposentado, por assim dizer, ele continuou lutando contra a fome, contra a desigualdade, contra a miséria. Então vejam só, no final da década de 90, com o apoio de diversas instituições filantrópicas que fazem caridade, lançou oficialmente a campanha Ano de 2000, Sem Miséria. Vejam só, mais uma vez, essa questão. Mesmo emérito, mesmo aposentado, o nome dele está ligado a essa ação, a essa luta. E aqui, falecimento dele. Dom Helder faleceu na cidade do Recife, estado de Pernambuco, no dia 27 de agosto de 99, de parada cardíaca. E lembrar também a vocês um ponto importante, que a partir de 2014, o arcebispo de Olinda e Recife, Dom Fernando Saburido, anunciou o envio, certo, a uma carta no Vaticano solicitando a abertura do processo de canonização de Dom Helder Câmara. E eu não poderia terminar a aula de hoje sem mostrar para vocês frases de Dom Helder, por favor, certo? Então aqui eu gostaria que vocês observassem essas frases. Terminam com a frase, com a terceira. Quando dou comida aos mais pobres, me chamam de santo. Quando pergunto por que eles são pobres, chamam-me de comunista. Então essas frases são frases de reflexão de Dom Helder Câmara. Gostaram? Antes de terminar a nossa aula, agradeço a nossa professora intérprete de Libras, professora Isabela Araújo, muito obrigada. E a Ronaldo aqui do som, muito obrigado a todos vocês e continue conosco, porque outras lideranças religiosas serão abordadas.